Fala, meus amigos, como é que está sendo? Na verdade, a segunda-feira de vocês tá dando tudo certo, correndo atrás dos seus objetivos, trabalhando para melhorar de vida. Enfim, meus amigos, vamos para um outro vídeo. Vocês não estavam pedindo mais cultura pop, estavam falando muito de política, 30 contra 1, que voltará, calma. Mas vamos descobrir agora que eu achei esse vídeo, o título mega interessante. Por que que os animes são obcecados pela Alemanha? Eu não tinha parado pra pensar nisso, na verdade eu, assim, de cabeça, eu não concordo. Por mais que a gente vê várias referências, assim como tá na capa do vídeo, Fullmetal tem referências, né, à Alemanha, né, você viu uma Alemanha ali, né, Shingeki também, mas eu não sei se tem tantas obras assim que se espelham na Alemanha ou que usam a cultura alemã, mas eu achei mega interessante. Vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente concorda ou não. Antes da gente começar, não se esqueça, o melhor lugar para você comprar suplementos é na Growth Suplementos, meus amigos. É a maior e melhor fábrica de suplementação nacional, onde você encontra todos os produtos mais baratos do mercado, tanto whey, creatina, pré-treino, acessórios, barras de proteína, o que você precisar, você acha no site da Growth. De todas as empresas cabeça de chave, as maiores que existem, maiores e mais confiáveis, a Growth está em top 1 de vendas, tá bom? Então é uma empresa de qualidade, de confiança, e se você pagar no boleto ou no Pix, você consegue 10% de desconto, e se usar o meu cupom Carlão, você consegue mais desconto. Entra lá que tá com a promoção da Black, né, November, entra lá que você vai gostar bastante, certo? Deixa seu joinha se você gostar do vídeo, estamos com uma meta de 30 mil, não sei se alcançaremos, mas depende de você. Se você me conheceu agora e gostar da minha pessoa, gostar do vídeo, se inscreva no canal e bora começar! Vamos lá então, rapaziada, o canal é esse daqui, ó, Falha Crítica, com 2,86 mil inscritos, né? Deixa eu me inscrever aqui, deixa eu dar o joinha, vamos lá! Você já se perguntou por que os animes são tão obcecados pela Alemanha? Attack on Titan, Fullmetal, JoJo's, Monster, Evangelion, independente do gênero, os germânicos estão por toda parte. Seja nos figurinos, nos nomes, na arquitetura, até os vilões mais icônicos carregam aquela estética inconfundível. Existe um fio invisível ligando o Japão e a Alemanha, que vai muito além do estilo. Mas por quê? Óbvio, né? Eu não sei se ele vai chegar nesse ponto, vamos por partes. Primeiro porque a Alemanha, querendo ou não, por conta da Primeira Guerra Mundial e principalmente da Segunda Guerra Mundial, entrou no imaginário popular, né? Querendo ou não, o Hitler, Führer, né? Ele, cara, foi um vilão da vida real, ele beirou a conquista do mundo, né? A sua aniquilação de todos que ele considerava inferior. Ele é um vilão. Na verdade, eu acho que os maiores vilões da cultura pop bebem um pouquinho do que foi o Hitler na vida real, né? E a estética alemã também é uma estética muito curiosa, eu acho muito bonita, né? Vou dar um exemplo, as casas de Shingeki, de Fullmetal também. Para quem é aqui de São Paulo, tem uma cidade chamada Campos do Jordão, que a arquitetura dela é alemã, né? E é muito lindo, cara, quando você vai para lá, tipo, parece mesmo que você tá na Alemanha, né? Parece que você tá na cidade do Eren lá e tal. Aquelas casas com madeira e tal, aquela arquitetura que eu acho bonita pra caramba. Então, a Alemanha entrou no imaginário popular. Agora vamos para a segunda parte. Ele fez essa ligação entre a Alemanha e o Japão estão muito unidos, né? E para quem conhece e estudou a Segunda Guerra Mundial, o Japão também se tornou aliado da Alemanha nazista, né? O Japão lutou do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Vestiu a bandeira nazista e tudo. Não sei se ele vai por esse lado, né? Vamos ver se ele vai por esse lado, mas tem um fundo de verdade, né? Por mais que eu acho injusto, né? Se ele for por esse lado, porque não é porque há 60 anos ou 70 anos atrás pessoas do governo e outras pessoas também simpatizantes da ideologia nazista apoiaram Hitler, que hoje os mangakás
por usarem a Alemanha como uma estética, assim como usam de diversos outros países, tem relação com o nazismo. Espero que ele não vá por esse lado, mas vamos ver. Por quê? O que há na Alemanha que fascina tanto os japoneses? Até onde vai essa obsessão e qual é a origem dela? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Cara, porque a Alemanha, ela é um país fascinante. Cara, se você for parar pra pensar, meus amigos, assim como o Japão, que nem pra mim o Japão feudal, eu acho fascinante. A estética japonesa, até nos dias de hoje, que tem muitos templos e casas que continuam com a arquitetura antiga. O Egito é fascinante, eu acho. O Egito e a Grécia. Então não é só a Alemanha. Eu entendo que o propósito do vídeo é falar sobre a Alemanha. Ok, a Alemanha e a relação com o Japão. Mas tem diversas culturas e países que também são mega interessantes e que também são trazidos em diversas vezes nas obras, né? Saudações, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao Falha Crítica. Neste canal, falhamos em criticar, mas insistimos, sempre trazendo opinião, cultura pop, storytelling e... Olha a estátua aqui do Cyberpunk. Mano, esse anime tem na Netflix, assista, rapaziada. Cyberpunk é muito bom, velho. Sempre que possível, uma pitada de RPG. E hoje, vamos descobrir qual evento histórico esquecido... Lá vem. É a centelha que acendeu o fascínio japonês pela Alemanha. Como o pós-guerra e o Estúdio Ghibli foram peças-chave desse deslumbramento. Veremos também onde Gundam, Evangelho e os RPG dos anos 80 se encaixam nessa equação. E como tudo isso culmina em hits modernos, como Attack on Titan. E se curtiu o tema, curta também esse vídeo e nos ajude a entender que tipo de conteúdo produzir por aqui. O ano é 1603 e o Shogun Tokugawa Ieyasu inaugura o período Edo e o Japão inicia a política de Sakoku, um isolamento controlado para conter o cristianismo e limitar a influência ocidental. Só uns poucos portos e parceiros, sobretudo os holandeses em Dejima, mantêm comércio e sob regras rígidas. Resultado, o continente europeu vira uma lenda, um rumor, é reduzido a mercadorias exóticas e notícias distantes. No imaginário japonês, a Europa se torna o mundo mágico das invenções. Isso dura mais de 2 séculos, até a restauração Meiji em 1868. Exatamente, é isso que eu ia falar. Falando nisso, eu tava estudando isso esse sábado agora, que eu tava vendo, eu tô reassistindo Samurai X, e aí eu tava vendo, né, esse período mesmo de Tokugawa, depois tem a Era Meiji, que é onde Samurai X começa no final da Era Meiji, né, que é quando começa a abrir os portos para as outras nações, enfim. Aí eu tava pegando para estudar, porque Kenshin Himura, Samurai X, na verdade, é muito foda que ele pegou fatos históricos reais japoneses e misturou com a ficção da história de Rurouni Kenshin. Eu acho brilhante, cara. Abrir as portas. Devido ao extenso período de isolamento, o Japão se percebe. Que nem tem coisas, rapaziada, que aconteceu no anime que aconteceram na vida real. Só que em vez dele trazer os fatos reais, né, ele coloca tipo o Shishio que fez. Então, um exemplo, tem a morte do Okubo, né, que foi uma das pessoas mais importantes do Japão, foi uma das pessoas que lutaram para o final da Era Tokugawa, né, para a Era Meiji, é um dos fundadores da Era Meiji. E ele tá no Samurai X, ele aparece quando ele vem chamar o Kenshin pra missão contra o Shishio. E ele é morto. E aí, só que então, aí na vida real ele foi morto realmente numa carroça, indo para Tóquio, e aí uns samurais que eram a favor do governo Tokugawa o param pra assassiná-lo. E aí o que o autor fez em Samurai X? Antes desses caras acharem ele, o que esses caras acham o Kubo, o Soijiro entra primeiro na cabine, mata ele, e aí quando esses caras acham o Kubo, ele já tá morto. Aí eles falam assim, não, mas vamos esfaqueá-lo ainda assim, porque vamos tomar para nós essa morte. Porque é uma morte mega importante, é uma morte política. Esse cara é um dos 3 caras mais importantes contra o governo Tokugawa, né? Então... Tá ligado? É um fato histórico, ele coloca o fato histórico ali, mas ele coloca aquela pitada de ficção, colocando o Soijiro e o Shishio pra fazer a tal morte, né? Mano, eu acho fascinante histórias que mesclam com a realidade, sabe? Percebe como uma cultura única, diferente. Faz você ir atrás, faz você pesquisar, faz você se interessar e conhecer a cultura. Ó, olha isso. Final de semana eu tava estudando sobre o governo, a Era Tokugawa, depois a Era Meiji, a
Esqueci a última. De qualquer outra no mundo, mas a custo de um certo grau de atraso tecnológico. As consequências dessa disparidade são o fim do shogunato, a modernização acelerada e a ocidentalização em massa. Cidades, roupas, exército, administração. O objetivo? Correr atrás do atraso tecnológico e jogar o jogo das potências. Que aqui é onde tem também, essa época que ele tá falando agora também é no filme O Último Samurai, que é quando o Japão começa a se ocidentalizar, então os samurais começam a ser deixados de lado, e começa a vir armas da Europa, entendeu? Eles descobrem a pólvora, tudo, então aí começa a usar essas roupas mais europeias, né? Quando o Japão decide importar modelos institucionais, muita gente é enviada para estudar no Ocidente. E adivinha quem vira a referência? A Constituição Meiji, de 1889, nasce inspirada no modelo prusso-germânico. Isso nem de longe torna as duas nações melhores amigas. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão enfrenta a Alemanha e captura milhares de soldados. Muitos deles vão parar no campo de prisioneiros de Bandu, onde acontece algo curioso. Os prisioneiros recebem um grau incomum de liberdade e começam a interagir com os moradores, que demonstram bastante interesse nos soldados germânicos. Com o tempo, começam a rolar eventos públicos de cultura alemã. Eventos esses que atraem multidões. Em uma dessas ocasiões, ocorre a primeira execução completa da Nona Sinfonia de Beethoven na Ásia, em 1918. Uma troca cultural que produziria ecos. Muitos podem pensar que o casamento entre Japão e Alemanha aconteceu finalmente na Segunda Guerra Mundial, mas isso não é verdade. Em 1940, Japão, Alemanha e Itália assinam o Pacto... Olha o Hitler aqui, ó. Tripartite, mas apesar da foto famosa, aquilo foi mais cálculo estratégico do que aliança cultural. Os teatros de operações eram diferentes, a cooperação era limitada, os interesses desalinhados. O ponto é, a admiração estética e simbólica não nasce ali, ela se consolida depois, nas décadas de reconstrução. Japão e Alemanha caem juntas ao fim do conflito, e começam a se reerguer juntas também. A narrativa dos dois milagres econômicos cria paralelos e simpatias. Anos 70, boom dos animes na TV, com o Japão em franco renascimento. Legal, quero te dar os parabéns, Falha Crítica. Achei que... Não conheço o canal, né? Não conheço ele. Achei que ele iria por esse viés de chamar o japonês hoje, o japonês de hoje, de nazista. É que nem a gente conhece os lacradores, né? Que todo mundo é demonizado por eles. E não, ele tá realmente falando fatos históricos. Muito legal, parabéns pelo vídeo, irmão. Queríamos esperar histórias que valorizassem a cultura nipônica, mas uma das maiores febres é Heidi, a Garota dos Alpes. Anime ambientado nos Alpes suíços, último título do programa Kelps Comic Theater, um conjunto de 6 animes baseado em contos clássicos do mundo ocidental. Esse programa foi precursor de outro extremamente popular, que duraria décadas, o Road Masterpiece Theater, focado em adaptar histórias de livros europeus. Seu sucesso consolidou uma imagem da Europa como um lugar encantado, com paisagens pastorais, vilarejos pitorescos e valores universais como amizade, bondade e simplicidade. Dentro desse imaginário. Mas a Alemanha realmente, assim, eu nunca fui pra lá, né, galera? Mas quando você vê filmes, principalmente, né, séries que mostram que são gravadas na Alemanha, realmente é muito lindo, né? A Alemanha, a Áustria, é muito bonito, né? Muitos campos verdes, aquele verde saturado mesmo, né? Águas. Mas assim como eu também acho lindo o Japão. Cara, eu também nunca fui, obviamente, mas todas as séries, filmes, até jogos que a gente vê que trazem as ilhas do Japão, né, cara, é muito lindo, as árvores que são coloridas, tem árvores rosas, amarelas, eu sei que tem aqui no Brasil, mas lá tem muito em abundância, né, o jeito que as árvores são, as montanhas, o Japão também é muito lindo, os dois países, né, cara, são dois países que eu quero muito conhecer. Quando eu puder, se um dia eu puder viajar para fora, ter dinheiro, né, nessa parte que eu digo, eu quero conhecer os 3 lugares que eu quero ir na vida, que são prioridade para mim, é o Japão, e a Grécia, na verdade. A Alemanha eu não tinha parado para pensar, mas um dia eu ia querer ir até na Áustria para conhecer a casa do Arnold Schwarzenegger, mas enfim, a Grécia e o Japão, cara, são os países assim que eu brilha meus olhos, sabe? A cultura, a mitologia dos dois, o folclore, enfim. Eu amo esses dois países, cara. Europeu, a Alemanha com sua arquitetura marcante. Olha, é bem alemão aquilo ali, né? A clássica e tradição filosófica ocupavam um lugar de destaque. Isso molda a imaginação de uma geração inteira. Mas o sucesso de... É que nem a gente foi moldado pelos Estados Unidos, né? Então, basicamente, a gente é colonizado pelos Estados Unidos. Né, nossos gostos, nossa cultura, nosso cinema, enfim, né, a ideologia.
Hyde, que influencia toda essa demanda por contos ocidentais, constitui apenas metade do peso de sua importância nessa história. A outra metade é ocupada pelos nomes responsáveis pela produção de Hyde, Isao Takahata e Hayao Miyazaki. Anos depois do sucesso de Hyde, eles fundam o Estúdio Ghibli e levam adiante duas marcas consagradas, cenários europeus arrebatadores e mensagens anti-guerra. É verdade. Ó, então, sabe Campos do Jordão? Acho que eu tô na frente, mas é assim, ó, galera. Eu não sei agora como que eu saio, ó. Mas assim, ó, tá vendo essas janelas, essas casas que formam esse X com madeira? Assim, ó, Campos do Jordão é assim, mano. É maravilhoso. Falam que Gramado, lá em Santa Catarina, é assim também. Mano, é muito lindo, tá ligado? Você anda assim, parece que você foi pra fora, sabe? É bonito pra caralho, velho. Takahata e Miyazaki possuíam vivências pessoais da época pós-guerra, e suas críticas ao belicismo japonês nas obras ocorriam de forma indireta, por meio de uma tradição que os japoneses chamam de ler o ar, que é basicamente comunicar subtexto sem apontar o dedo. Gundam estreia em 1979, patina na audiência, mas ressurge 2 anos depois, compilado em 3 filmes e explode em popularidade. Na obra, os vilões têm peso dramático, e a estética lembra claramente a imagética e os uniformes militares alemães. O antagonista, Charles Nabel, vira ícone nacional, disputando popularidade com o herói Amuro, em enquetes, selos comemorativos e tudo mais. A franquia cresce na mesma proporção da influência germânica. 2 consequências de Gundam são fáceis. É foda, né? Eu não sou o cara que eu não assisto muito Gundam. Assisti só aquele que passava no Cartoon Network, sabe? Gundam Wing alguma coisa. Mas realmente é uma franquia muito amada pelos japoneses, né? Tem um Gundam gigante lá no Japão, né? Uma estátua de um Gundam gigantesco. Eu queria assistir mais, saber mais desse mundo de Gundam. Facilmente observadas. A primeira é no tocante ao visual dos personagens. O alemão estiloso se torna um arquétipo popular nos animes. A segunda é quanto ao tema. Séries sobre guerras, armas e máquinas entram na moda, e o detalhismo técnico vira fetiche otaku. Parte disso vem da fama de perfeição da engenharia bélica alemã, somada ao posto do país como grande produtor de máquinas e armamentos. O efeito cultural é imediato. Ser fã de anime nos anos 80 muitas vezes era também ser fã de armas. Paralela à febre belicista, outra veia alimenta a europeização dos animes, os RPGs. O Dungeon Crawler Wizardry explode no Japão e influencia o DNA dos RPGs japoneses. Ao mesmo tempo, fãs nipônicos de D&D publicam replays das sessões na revista Comptic, o embrião de Records of Lodoss War. Ah, que legal, eu adoro ver essas... Não é sketchbook, será? Mas esses assim como o cara desenhou, sabe? Nossa, eu acho foda. Franquia ainda hoje influente, que define convenções... Nossa, cara, esse anime eu assisti quando eu era muito criança, mano. Assisti numa fita que meu tio tinha. Não lembro nada da história, tá ligado? Tem no Crunchyroll, só que não tá legendado. Ou tá legendado? Eu acho que não tá legendado, tá ligado? Tá no Crunchyroll, mas tá em inglês. Enfim, mano, mas eu tenho muita curiosidade de ver esse anime, reassistir, sabe? Lembra o Senhor dos Anéis, né? Fantasia medieval em mangás, animes e light novels. Dessas raízes, vêm elementos hoje consolidados nos animes japoneses com temática de fantasia. Classes, guildas, elfos de orelhas exageradamente longas e um imaginário tolkienesco que bebe em mitologias europeias, muito da Alemanha e arredores, carregando esse repertório para games e animes por décadas. Vídeo muito bom, hein, irmão? Tô curtindo pra caralho, hein? Parabéns, cara. Chegam os anos 90 e o milagre econômico japonês acaba. Se inicia a chamada década perdida. Falências, desemprego, pessimismo. A arte se torna mais sombria. Nesse caldo, nasce Neon Genesis Evangelion. A série vai ao ar na TV Tóquio entre 1995 e 1996, vira fenômeno e altera como os animes são produzidos e para quem são produzidos. O foco das obras migra do público geral para os fãs mais aguerridos. As tramas se tornam mais densas e menos românticas. Evangelion faz 2 coisas relevantes para o nosso assunto. Primeiro, satiriza o otaku fascinado por guerra, com o personagem Kensuke Aida. O garoto acampa fardado em determinada cena e inveja as desventuras de Shinji por sonhar pilotar um mecha gigante e viver na companhia de Misato. Gado mágico. A cena do acampamento em si parece esquisita e fora de contexto, mas considerando a filosofia japonesa de ler o ar, percebe-se a série criticando esse fascínio. Segundo, o anime gruda na cultura pop sua waifu mais inflacionada. Asuka, adolescente meio alemã, provavelmente a tsundere mais influente de todas. Tsundere, arquétipo de personagem com personalidade que é inicialmente agressiva, mas que alterna com outra mais amada. O impacto da personagem amplia de novo a presença naturalizada da Alemanha no anime. Agora, não só na estética militar, mas no carisma de um arquétipo global. Foi seu pensamento. Eu falei pra você não atrapalhar. Como assim? Você tá pensando na nossa língua, né? Aqui você tem que... Mas eu tinha os DVD de New Genesis Evangelion, ficou com esse meu tio também. Deixei com ele e nunca mais peguei. Mas, cara, eu falei até pro pessoal lá do Esquadrão assistir. Até a galera já sugeriu. Cara, eu acho que todo mundo que é fã de anime tem que dar... são só 12 episódios. São 12 ou 24, eu não sei.
Cara, é um anime que assim, é tipo lição de casa, você tem que assistir. Aqui tá a história dos animes e muito da cultura pop bebeu de New Genesis Evangelion, né? Pensar em alemão. Ah, tá bom, então é chucrute, strudel. Seu idiota, esquece, vai. Se na década de 70 e 80 a Europa parecia como um sonho pastoral, da década de 90 em diante, os animes começam a utilizar a Europa real, com suas cicatrizes históricas, como palco e lente de aumento temática. Em Monster, acompanhamos o neurocirurgião japonês Kenzo Tema, numa Alemanha pós-Guerra Fria, que ainda convive com sombras do extremismo, espionagem e traumas do bloco oriental. Não é só cenário, é arquitetura narrativa, ruas de Dusseldorf, Monster eu preciso ver, mano. corredores de hospitais, apartamentos minimalistas e praças cinzentas compõem um mosaico onde crime, memória e ideologia se entrecruzam. A escolha da Alemanha não é decorativa, ela ancora plausibilidade e amplia o alcance moral da história. Culpa, responsabilidade individual e o preço das decisões corretas quando o sistema é ambíguo. Monster faz da Europa um organismo vivo que respira junto com a consciência do protagonista. Já Fullmetal Alchemist Brotherhood mergulha o espectador num continente fictício. Mestres, mas com estéticas, nomes e instituições que remetem diretamente à Europa Central do início do século XX. Fardas de gola alta, burocracia militar rígida, estado cientista que instrumentaliza a alquimia como arma. Tudo evoca o imaginário germânico de ordem e eficiência, enquanto discute militarismo, racismo de Estado, propaganda e o perigo de um aparato que transforma pessoas em recursos. A genialidade É verdade. aqui é usar o fantástico para falar do ético-político, a transmutação humana como metáfora de regimes que sacrificam vidas por progresso, e a figura dos alquimistas federais como tecnocratas cooptados pela máquina. A Europa codificada de Verdade. Brotherhood permite confrontar temas pesados: nacionalismo, culpa coletiva, reparação, sem retirar a série do território de aventura, fraternidade e esperança. Por fim, Attack on Titan sublima esse repertório visual. Muralhas concêntricas, telhados de duas águas, bicos estreitos, nomenclatura germânica e um aparato militar que organiza a vida civil. Mas aqui, a linguagem vira tese. Fronteiras e medo, política demográfica, engrenagem do autoritarismo e fabricação do inimigo. A Alemanha estética serve para comprimir a Europa e século XX, um laboratório de ideias, de onde saem perguntas sobre liberdade, segurança e o ciclo da violência. Não é a Alemanha histórica, mas sim uma gramática europeia, aplicada a uma alegoria de poder. Uma chave cultural ajuda a entender esse percurso, o ler o ar. Muitas obras japonesas criticam a guerra e o autoritarismo, sem enquadrar explicitamente o Japão. Deslocam para a Europa, especialmente a Alemanha, e deixam o público fechar a conta. No fundo, essa jornada não é sobre bandeiras, é sobre como a cultura recicla o mundo para conversar consigo mesma. O Japão Caralho, foda esse texto, hein? usou a Alemanha, ora sonho pastoral, ora máquina de guerra, ora trauma histórico, para falar de medo, coragem, culpa, poder, pertencimento. E nós, como espectadores, lemos esses sinais e enxergamos nossas próprias muralhas e gigantes. Mas me diz você, agora ficou mais fácil ler o ar do seu anime nipo-germânico favorito? Qual obra japonesa você acha que melhor usa a estética alemã? E por quê? Deixa um comentário, torna esse vídeo muito melhor. Cara, parabéns pelo vídeo, irmão. Nipo-germânica, gostei dessa palavra, né? Que representa bastante, né? O nome já deixa bem claro. Cara, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Me surpreendeu nesse vídeo, viu? Eu achei que seria um vídeo totalmente ideológico, totalmente tentando inferiorizar o povo japonês hoje, ou os animes, ou o mangá, criminalizá-los, né? Mas não, que vídeo inteligente, que vídeo bom. Galera, se inscreva lá, mano, o canal, ó, Falha Crítica, parabéns mesmo, irmão. Que texto brilhante o seu. E como eu falei, né, é impossível as obras não fazerem, a maioria das obras, né, não beberem um pouco do que foi a história alemã, né? Uma por, como eu falei, pela sua arquitetura bonita, pelos seus campos, mas também pelos momentos que ela viveu de guerra, né? A Alemanha é inegável que foi uma grande vilã na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Onde ela, cara, como eu falei, beirou a conquistar o mundo, né? Foi um vilão da vida real. Muito legal o vídeo, muito interessante. Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acharam, tá bom? Dê um joinha se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no canal do Falha Crítica. Muito bom, obrigado pela audiência. Um beijo, um abraço e falou!